Respondi que estava me olhando no espelho. E o que é que você vê? Estou com 6 anos, mas pareço o mesmo. Sinto-me o mesmo e graças a Deus sou o mesmo. Mas, quando cresceu minha experiência, descobri que não era o mesmo, que já não suportava mais certas coisas que suportava antes. Doutora, por exemplo, paciente. Por exemplo, perceber de repente no relacionamento com as pessoas que encontramos, uma coisa que os homens de negócios fazem com certa frequência, que muitos contatos estão sendo feitos em bares. Antes de um encontro profissional, muitos homens vão ao bar do motel ou do hotel, sentam-se, bebem e fazem amigos. Não ligava muito para isso. Não bebia, mas não chegava a me chatear. Mais tarde, porém, comecei a me aborrecer porque não acreditava naquilo e quase não podia aceitar. Eu já não fazia as coisas de antes, foi quando percebi que estava diferente. Doutora, tudo isso o ajudou, agora que tem que lidar com sua própria morte e sua doença fatal? Paciente, ajudou e muito. Como disse, tenho estado em absoluta paz comigo mesmo desde que acordei da anestesia depois da operação. Não podia gozar de maior paz. Doutora, não tem medo? Paciente, honestamente não posso dizer que tenho medo. Doutora, Doutor G, você é um homem singular. Raramente encontramos homens que encaram a própria morte sem nenhum medo. Paciente, é que espero entrar no reino de Deus quando morrer. Doutora, por outro lado, conserva ainda alguma esperança de cura ou de uma nova descoberta médica, não? Paciente, certo. Doutora, acho que é isto que estava dizendo antes. Paciente, a Bíblia promete cura se pedirmos ao Senhor. Roguei ao Senhor e fiz uma promessa. Por outro lado, quero que se faça a sua vontade, isto acima de tudo, acima da minha própria opinião. Doutora, você mudou alguma coisa no seu dia a dia desde que soube do seu câncer? Algo mudou em sua vida? Paciente, com relação a atividades, vou sair do hospital daqui a uns 15 dias e não sei o que vai acontecer. Tenho vivido mais ou menos no hospital, dia após dia. Como você conhece a rotina do hospital, sabe como são as coisas. Capelão, se ouvi bem o que disse antes, sinto que algo me soa familiar. O que diz é o que Cristo disse antes de ir para a cruz. Não a minha, mas a tua vontade seja feita. Paciente, não tinha pensado nisso. Capelão, é o sentido do que você disse. Desejou esperançoso que, se possível, não fosse a sua hora. Entretanto, submeteu esse desejo a outro mais profundo, ou seja, que se fizesse a vontade de Deus. Paciente. Sei que tenho muito pouco tempo de vida. Tenho alguns anos com o tratamento que estou fazendo agora, talvez alguns meses. É lógico, ninguém garante que vai voltar para casa à noite. Doutora, tem alguma ideia concreta de como será? Paciente. Não, sei que tudo já foi providenciado, é o que nos garantem as Sagradas Escrituras, e nisto deposito minhas esperanças. Capelão, acho que devemos parar por aqui. Faz pouco tempo que você conseguiu se levantar, talvez só mais alguns minutos. Paciente, estou me sentindo bem. Capelão, está? Eu disse à doutora que não nos demoraríamos com você. Doutora, deixamos que decida e nos avise quando sentir o mais leve cansaço. Como se sente com esta conversa franca sobre um assunto tão temível? Paciente. Bem, eu não acho que seja tão temível assim. Depois que o reverendo I e o reverendo N saíram daqui esta manhã, tive tempo para pensar. Nada me afetou, sobretudo se almejo ser útil a alguém que esteja enfrentando a mesma situação e não esteja tendo a mesma fé que tenho. Doutora, na sua opinião, o que podemos auferir das entrevistas a pacientes moribundos e desenganados que possa contribuir para melhor ajudá-los a enfrentar a situação, sobretudo os que não têm sorte de ser como você? Porque você tem fé e está claro que isto ajuda muito. Paciente, é algo que tenho analisado bastante desde que adoeci. Sou do tipo que quer saber o prognóstico completo, enquanto há outros que, ao descobrirem uma doença mortal, ficam completamente arrasados.
O que fazer ao abordar um paciente só a experiência pode dizer. Doutora, esta é uma das razões por que entrevistamos os pacientes aqui com a equipe de enfermagem e o pessoal do hospital. Podemos observar cada paciente e selecionar os que querem falar mesmo e os que preferem não tocar no assunto. Paciente: acho que as primeiras visitas deveriam ser neutras até vocês descobrirem a profundidade com que o paciente se conhece, suas experiências, sua religião, sua fé. Capelão: vejo que a doutora R se referiu a você como sendo um homem de sorte, mas acho que você quer dizer que desta experiência surgem coisas importantes como, por exemplo, o relacionamento com seu filho, situado num plano diferente, e o fato de reconhecer que o crescimento proveio disto tudo. Paciente: também achava que tínhamos sorte. Ia justamente comentar isto porque não sinto que esta área específica seja uma questão de sorte. O fato de conhecer Deus como Salvador é algo que suplanta a sorte. É uma experiência maravilhosa, muito profunda, que nos prepara para as vicissitudes da vida e as provações que temos que enfrentar. Todos temos que enfrentar provações ou doenças. Isto nos prepara para aceitá-las, porque, como disse antes, ser alvejado a uma distância de 6 metros e escapar ileso é uma demonstração de que existe um outro poder além do fato de você ser uma pessoa que se defende bem. Sempre ouvimos dizer que não existem ateus nas trincheiras, e é verdade. Lá, vemos os homens se aproximarem de Deus. Quando a vida deles corre perigo, não só nas trincheiras, mas quando sofrem um acidente grave e, de repente, percebem que estão acidentados, chamam automaticamente pelo nome de Deus. Não é uma questão de sorte, é uma questão de procurar e achar o que Deus nos reserva. Doutora, não mencionei a palavra sorte casualmente, mas como uma possibilidade que se concretiza, como algo feliz e venturoso. Paciente: entendo. É uma experiência feliz, sim. É maravilhoso poder sentir essa experiência durante um período de doença como este, quando há pessoas que rezam por você e você sente isso. É uma tremenda ajuda para mim. Aliás, tem sido. Capelão: interessante, fiz esta observação à doutora R logo que viemos para o seminário. Não só você sentiu que as pessoas se lembravam de você, mas sua mulher foi capaz de transmitir alguma força aos que tinham pacientes moribundos aqui, rezando por eles. Paciente: há uma outra coisa que ia mencionar. Minha mulher mudou muito neste período, ficou muito mais forte, dependia muito de mim. Como provavelmente já perceberam, sou uma pessoa muito independente e assumo minhas responsabilidades à medida que elas vão surgindo. Portanto, ela não teve oportunidade de fazer muitas das coisas que algumas mulheres fazem, como tomar conta dos negócios da família, o que a tornou muito dependente. Mas mudou muito. Agora ela é mais profunda, mais forte. Doutora: você acha que ajudaria se conversássemos um pouco com ela ou isto seria demais? Paciente: não acho que iriam magoá-la. Ela é cristã, sabe? E sempre soube desde criança que Deus é seu salvador. A propósito, quando criança foi curada de uma vista. Os especialistas iam mandá-la para o hospital em St. Louis para a ablação de um olho ulcerado. Foi curada milagrosamente e nesta cura arrastou outras pessoas, inclusive um médico, ao conhecimento de Deus. É metodista convicta, mas este foi o elemento que cimentou sua fé. Tinha mais ou menos 10 anos de idade, mas a experiência com este médico foi o elemento de sua consolidação em sua vida. Doutora: sofreu alguma provação mais forte antes da doença ou uma tristeza muito grande nos dias de juventude, para comparar que sofreu na ocasião com o que sofre hoje? Paciente: não. Tenho sempre me analisado e fico pensando como cheguei a este ponto. Só sei que foi mediante a ajuda de Deus, porque nunca passei por uma prova extrema. A não ser o perigo que corri combatendo na Segunda Grande Guerra Mundial. Foi minha primeira provação e a primeira vez na vida em que enfrentei realmente a morte. Sabia que a estava enfrentando para onde quer que me voltasse. Doutora: acho que devemos parar.
Quem sabe poderemos voltar de vez em quando. Paciente. Gostaria muito. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Paciente. Gostei muito de ter vindo.